Eu sei que você já viu milhares e milhares de vídeos de como parar de procrastinar, mas que você continua aí, parado, achando que magicamente você vai parar de procrastinar. Primeiro, você não vai parar de procrastinar para sempre, tá? A procrastinação ela vai te acompanhar durante a sua vida inteira. Isso porque quando nós temos uma atividade que demanda esforço, o nosso cérebro faz de tudo para evitar ela. E por que isso acontece? Porque tudo que o nosso cérebro quer é economizar energia. A nossa mente não quer necessariamente que a gente evolua, ela quer apenas nos manter vivos. Então, assim, a procrastinação ela vai te acompanhar, não tem jeito. Mas tem algumas técnicas, algumas dicas que eu posso te dar para que a procrastinação não te atrapalhe tanto assim. Vamos lá? Mas antes de começar esse vídeo, vamos fazer o combinado aqui, eu e você. Esse vai ser o último vídeo de desenvolvimento pessoal que você vai ver, tá bom? Depois desse vídeo, você vai colocar tudo que eu falei aqui em prática no seu dia a dia. Depois você vai voltar aqui nos comentários e falar a sua evolução pra mim. Eu vou adorar saber, tá bom? A primeira dica é para você que quer começar a fazer alguma coisa. Vamos supor que você precisa entregar um trabalho para a semana que vem, mas você não quer de jeito nenhum sentar para fazer esse trabalho, porque ele é muito chato, porque ele vai demandar muito esforço, porque ele é um trabalho de exatas, enfim, não importa. Você vai fazer esse trabalho por apenas 5 minutos todos os dias, até você ver que ele tá todo pronto. Mas 5 minutos é pouco tempo. Mas o ponto é, quando você começa uma atividade, você consegue fazer ela por apenas 5 minutos, é muito difícil depois desses 5 minutos você pensar, agora eu vou desistir porque eu tô de saco cheio. Não dá, porque a sua mente vai falar assim, não, mas a gente já tá aqui, sabe, 5 minutos, vamos fazer só mais 5? E aí mais 5, e aí você vai fazendo, quando você vê, você já terminou o trabalho sem nem você perceber, sabe? Então, a ideia é apenas começar. Não pensa, o trabalho tem que ficar perfeito, tem que ser o melhor trabalho, tem que concluir. Não. A ideia é você começar e você conseguir fazer esse trabalho por pelo menos 5 minutos. Se você conseguiu por 5 minutos, a sua meta já está cumprida, sabe? É algo que parece tão ridículo, sabe? Mas também é tão ridículo não fazer isso por apenas 5 minutos, porque você vai pensar, é só 5 minutos. Essa é a ideia, é você começar, não é você terminar, sabe? E se você ainda tem, supondo, uma semana ainda para entrega desse trabalho, se você fizer por 5 minutos todos os dias, dependendo do tamanho desse trabalho, vai dar para você fazer no prazo, sabe? E eu acho essa ideia muito boa porque ela é muito fácil de ser aplicada no dia a dia. Você consegue aplicar essa dica com literalmente qualquer atividade. Um trabalho, você precisa arrumar a casa, você precisa, sei lá, gravar um vídeo para a internet, sabe? Você precisa escrever um TCC, você consegue aplicar com qualquer coisa, literalmente, é muito universal. Procure deixar sempre visível aquilo que você tem para fazer. Porque muitas vezes você pensa, será que eu estou realmente avançando nos meus objetivos? Tá, mas você deixou os seus objetivos escritos ali para você? Você tem uma noção clara de quais são os seus objetivos? Deixe sempre uma lista visível, um planejamento mensal, um planejamento semanal, sabe? Das coisas que você tem para fazer. E de preferência dessa forma ridiculamente clara, porque é tão fácil sentar para fazer algo por 5 minutos, sabe? As suas metas diárias, elas têm que ser assim, fáceis de executar, a tal modo de que você não consiga desistir ou dizer não, ou procrastinar, ou adiar, ou colocar alguma desculpa, sabe? Para que você consiga executar aquilo que deve ser executado de forma prática e produtiva no seu dia a dia. Pare de pensar na tarefa inteira. Por exemplo, assim, você tem esse trabalho para entregar. Não pense, eu tenho que terminar o trabalho inteiro. Não faz isso, tá bom? Porque isso só aumenta a nossa ansiedade, principalmente da gente que é mais ansioso. Você precisa pensar nessa tarefa como pequenos blocos, sabe? Primeiro eu vou abrir o computador, depois eu vou começar a escrever esse trabalho, eu vou escrever a parte 1 desse trabalho, depois a parte 2, e assim vai, sabe? Tem que ser pequenos blocos, justamente para que isso se torne mais fácil. Você quer voltar a ler,
Vamos supor que você é uma pessoa que não tem esse hábito. Ao invés de você pensar, eu quero terminar um livro inteiro em um mês. Não, você pensa, eu vou ler 5 páginas hoje. Amanhã eu leio mais 5. Tem que ser coisas realmente que você consiga executar no seu dia a dia, sem te causar estresse, ansiedade, e de uma forma que o seu cérebro, que a sua mente não fique criando desculpas para evitar, porque são coisas tão ridículas que, sabe, também é ridículo evitar isso, entendeu? Deixe tudo preparado no dia anterior, deixe tudo preparado para os seus hábitos. Se você tem o hábito de ir para a escola ou ir para o trabalho no mesmo horário, o que você pode fazer é deixar tudo separado, deixar o tênis separado num lugar só, deixar a sua roupa já separada, porque assim, o que acontece? Dessa forma, a nossa mente não precisa pensar tanto, sabe? É só levantar e vestir a roupa. Você não tem que levantar, pegar a roupa, separar tudo. Não, já tá tudo ali separado. Se possível, deixar tudo realmente planejado, assim, a sua lista de tarefas, deixar o seu café da manhã já pronto ali, se for uma fruta, no caso, deixar já ali separadinho, tudo bem arrumadinho. Você não vai ter que pensar, você só vai ter que fazer. E isso vai criar uma barreira para as desculpas, que acredito eu que as desculpas são o que mais nos fazem procrastinar. Quando a sua mente não tem motivo para criar desculpa para fazer aquilo, a opção é fazer aquilo que ela tem que fazer, sabe? É executar a tarefa que tem que ser executada naquele momento. Não dependa nunca de motivação para começar a fazer alguma coisa. A motivação, ela é algo que vem e vai. A motivação não é algo que vai ficar com você o resto do dia. Quantas vezes ao longo do dia, por exemplo, você acordou extremamente motivado, tipo assim, pô, hoje eu vou estudar, hoje eu vou fazer acontecer, mas conforme o dia foi passando, essa motivação vai caindo, vai diminuindo. Porque a motivação, ela é assim mesmo, ela vai, sabe, ela vai e volta. Ela não é algo linear. E a gente nunca sabe quando ela vai vir e quando ela vai sumir, sabe? Então, assim, não dependa da sua motivação para começar as coisas. Deixe tudo separado, tudo bem organizado, sabe? Organize sua rotina, seu dia, seus horários. Porque assim, você vai facilitar a tua mente. E aí você não vai ter como depender da sua motivação. A sua motivação, ela vai voltar em algum momento. Ela vai e volta. Mas assim, se você for depender dela para seguir a tua vida, você não vai fazer nada. E começar a fazer as coisas mesmo sem motivação soa como algo muito chato. Eu sei disso. Mas com o tempo vai ser muito mais prático. Você vai ver, você vai fazer as coisas sem motivação, sem pensar muito, sabe? Você vai conseguir manter uma constância. Tudo é uma questão de tempo e de hábitos. E voltando às metas, tenha metas ridiculamente claras, tá? Por exemplo, assim, hoje eu vou estudar por 20 minutos sem mexer no celular. Hoje eu vou ler 15 páginas daquele livro. Hoje eu vou acordar e vou arrumar minha cama. Sabe? Não coloca muita coisa, nem coisas inteiras, tipo assim, hoje eu vou acordar e arrumar o quarto. Não, porque daí a nossa mente começa, eu tenho que arrumar o quarto inteiro. Mas que saco, não tô afim. Não, começa, vou levantar e vou arrumar minha cama. Depois, você pensa depois, sabe? Não fica tentando antecipar as coisas, porque isso só piora a nossa ansiedade e o nosso estresse. Uma outra coisa também, para você evitar a sua procrastinação, é você parar de pensar no seu dia como um todo. Faz como eu tô te falando, pensa no seu dia em pequenos blocos. Por exemplo, assim, ao invés de você acordar e começar a pensar em tudo que você tem que fazer ao longo do dia, que são milhares e milhares de coisas, não. Você pensa assim, tá, o que eu posso resolver da minha vida nos próximos 5 minutos? É isso que você pode resolver. Você não pode, por exemplo, acordar 8 horas da manhã e já querer começar a pensar no que você tem para fazer 8 horas da noite, sabe? Fica muita coisa, muita informação e não é prático. Só te gera ansiedade e estresse. Então acorda e pensa, tá, o que eu tenho que fazer nos próximos 5 minutos? Arrumar minha cama
e tomar o meu café da manhã. Então é isso que eu vou fazer. Isso também nos ajuda a permanecer no nosso presente, porque a nossa mente, quando ela pensa muito, ela acaba viajando ou para o futuro ou para o passado. Então a gente tem que permanecer sempre no presente. E essas metas que eu falei agora há pouco, como por exemplo, estudar 20 minutos sem o celular, ler 15 páginas de um livro, acordar e arrumar o quarto, são metas, acordar e arrumar a cama, são metas assim que podem parecer muito pequenas agora, mas se elas forem cumpridas com constância todos os dias, elas podem te levar a resultados extraordinários, sabe? Assim, elas podem te levar a você alcançar grandes objetivos no seu futuro, se elas forem cumpridas com constância. A ideia das suas metas mensais, diárias e semanais é que elas têm que ser executáveis até quando você está com zero motivação, sabe? Quando você não quer fazer absolutamente nada, naqueles dias assim que você acorda e pensa, meu Deus do céu, eu só quero ficar deitada na cama, você pode muito bem estudar por 20 minutos sem pegar no celular, você pode acordar e arrumar a sua cama, você pode ler 5 minutos de um livro, sabe? É tão ridículo que também é ridículo não fazer. Essa que é a ideia, porque assim você não vai pensar em desistir, não tem como, não dá. Agora, em relação ao celular, procure deixar ele longe de você nos momentos de maior concentração e foco. Por exemplo, assim, você está estudando para uma prova, ou você está trabalhando e você não usa o seu celular para isso, mantenha ele até de preferência em outro cômodo, se você conseguir, tá? Vamos supor que você estuda e trabalha, sei lá, no escritório. Bota ele na sua mochila e deixa ele, sei lá, na recepção da empresa que você trabalha. Deixa ele longe para que você tenha certeza de que você não vai se distrair ao longo ali dos seus blocos de foco. Outra coisa também, essa dica eu acho ótima para levantar. Sabe, quando você acorda sempre atrasado, sempre perde a hora daquele compromisso, daquele trabalho, daquele curso, coloca o seu celular longe da sua cama. Por exemplo, assim, na sua escrivaninha, mas coloque ele longe, porque quando o despertador tocar, você vai ter que levantar para pegar o celular e desligar o despertador. Então você vai conseguir levantar logo de cara, sabe? Vai ser muito difícil depois de você ter levantado já, você querer voltar para a cama e ter sono para dormir, não vai ter como. Diferente de quando você coloca o seu celular do seu lado, né? Porque ali você desliga e já tem o sono ali para voltar a dormir. Mas quando você é obrigada a levantar, é muito difícil você voltar a ter sono. Muito difícil mesmo. Uma outra coisa também muito boa para você fazer em relação ao celular é desativar as redes sociais. Pelo menos ali no seu período de foco, desinstala ali os aplicativos que você sabe que mais te distraem, silencia as notificações. Tudo isso te ajuda a manter o seu foco naquilo que você está fazendo. Seja escrever um texto, seja terminar um trabalho, uma sessão de foco de estudos. Qualquer coisa que você precise ali de concentração total. Uma outra coisa também muito boa em relação aos blocos de foco é você ter um tempo, um timing assim de estudo. Por exemplo, eu vou estudar de 50 em 50 minutos. Se você acha 50 muito, tenta estudar de meia em meia hora, sabe? Começa bem aos pouquinhos, de 10 em 10 minutos, aí vai 20 em 20, 30 em 30, e aí você vai aumentando conforme a tua atenção também vai aumentando, sabe? Isso eu acho bem interessante. Você aos poucos procurar meios de se manter mais concentrado naquilo que realmente é importante para você. Uma outra dica também muito importante em relação aos seus horários: tire um tempo sempre durante a semana para você se organizar. Ou durante a semana ou no final de semana, mas tira um momento para você organizar os seus horários, a sua agenda, para você ver os seus compromissos fixos, aquilo que não é fixo, porque isso te ajuda a se prevenir, porque se você tiver algum imprevisto nessa semana, você já vai estar com tudo ali planejado, sabe? Você já vai estar tranquilo. Nada vai atrapalhar a sua rotina se você toda semana se organizar direitinho. Uma outra dica também é você começar pelas tarefas mais difíceis e terminar pelas tarefas mais fáceis. Por quê? Quando a gente começa uma tarefa, o nosso cérebro, a nossa mente, é quando a gente tá com mais energia, sabe? Com mais foco mesmo. Então, começa mais difícil, termina e por fim vai para as mais fáceis, que não exigem tanta concentração, tanto foco. Uma outra dica que eu também acho bem interessante falar aqui nesse vídeo, que comigo já funcionou demais,
é você pensar nas consequências de procrastinar essa tarefa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que estudar para uma prova, mas essa prova ela pode definir se você vai passar ou não de ano. Você pensa na consequência de não estudar agora. Ah, eu vou repetir o ano, e aí repetindo o ano eu posso atrasar toda a minha formação, eu vou ficar numa turma diferente dos meus colegas no ano que vem, então, opa, vamos estudar, sabe? Isso te ajuda a criar um senso de urgência para sua mente começar a de fato fazer essa tarefa, que pode ser estudar, trabalhar, enfim. Comece a se perguntar por que você está adiando tanto essa tarefa. Se pergunta e admite para você mesmo o porquê. Por exemplo, assim, você quer começar a correr. Mas por que você está adiando isso? Porque eu tô com preguiça de correr. Admita isso para você, sabe? Eu tenho que estudar para a prova de matemática que é semana que vem. Mas eu odeio matemática, por isso que eu não estudei até agora. Admita isso para você, porque quando você admitir, a sua mente ela vai começar a procurar soluções para essa tua procrastinação. E aí você vai começar a resolver as suas procrastinações, enfim, os seus adiamentos de uma forma mais prática. Uma outra dica também bem bacana é você falar isso que você tem que fazer para uma pessoa conhecida, mas de preferência presencialmente, tá? Alguém que conviva com você. Então fala assim: fulano, olha só, eu tenho trabalho para entregar, mas eu tô enrolando, tô mexendo no celular. Será que tal dia e tal hora a gente poderia se encontrar num café, enfim, num lugar assim que tenha outras pessoas trabalhando, para que você me ajude a fazer essa tarefa? Porque você tendo outra pessoa vai ficar mais difícil de você fugir desse compromisso. Porque você vai ter um compromisso não só com a tarefa, mas com essa outra pessoa também. É bem legal marcar assim lugares como cafeteria, lugares que tenham outras pessoas concentradas, aqui falando de estudo, se você precisa estudar ou se concentrar para terminar alguma tarefa. Porque a sua mente vai entender, bem, se está todo mundo concentrado aqui, eu também tenho que estar focado. Eu não posso mexer no celular, porque senão eu vou estar diferente do grupo. Se essas dicas foram úteis para você de alguma forma, já comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E aplica essas dicas, viu? Não vai pro próximo vídeo não, tá? Coloca tudo isso que eu falei na prática, no seu dia a dia, eu sei que você vai conseguir. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Eu posto vídeo aqui toda semana, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E é isso, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!